Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui com as nossas videoaulas de História, onde hoje vamos abordar sobre o Renascimento Cultural. Vamos entender de que forma esse movimento ocorreu na Europa, quais foram os países em destaque, as cidades que colocaram em prática o movimento cultural, artístico, de que forma ele ocorreu, quais foram as consequências, os fatos, a origem, quem participou, quem não participou, o nome dos principais representantes desse movimento na parte artística, na parte cultural. E aí agora o que é que vocês vão fazer? Vão correr lá, pegar o caderno, pegar a caneta para fazer anotações sobre a nossa aula. Essas anotações, algumas eu vou informar vocês no decorrer da aula e outras vocês vão fazer conforme o que acharem necessários. E aí, pegaram o caderno? Estão preparados para a nossa aula? Sim? Posso começar? Então vamos lá. Iniciando o nosso conteúdo de hoje, que está relacionado sobre o Renascimento, movimento que ocorreu no século XVI dentro da Europa, nós temos como principais características e informações para vocês. Primeiro ponto, o termo Renascimento, ele foi criado no século XVI para descrever um movimento artístico que surgiu um século antes. Quando se fala de movimento artístico, está relacionado com pintores, escritores. Esses artistas, eles demonstravam através de sua arte de que forma poderia existir uma nova revolução cultural, principalmente nos países pertencentes como Inglaterra, Alemanha, França, esses países localizados dentro do continente da Europa. O nosso segundo ponto de informação. Posteriormente, ou seja, após, acabou designando mudanças econômicas e políticas. Então, você pode observar que, diante de um movimento artístico e cultural, esse processo conseguiu modificar tanto a economia como a política dos países europeus. Afinal, as cidades elas nunca desapareceram totalmente e os povos não deixaram de comercializar entre si e nem de usar moeda. Quando a gente fala desse comércio, estamos se referindo às feiras, porque dentro do processo de comercialização na Europa, como ocorria esse fato? Portugal, principalmente, ele fazia parte das grandes navegações, então ele saía do seu país e ia com destino às Índias, no continente asiático, contornando o continente africano para comprar especiarias, porcelanas, tecidos, pegava esses produtos, retornava para a Europa e iria comercializar nas feiras. Lembrando que essas feiras, elas não tinham local fixo, elas ficavam se deslocando dentro do próprio território continental, ou seja, dentro do continente europeu. Então, em determinados períodos, ela estava em um país, outro período estava em outro. E quanto tempo essas feiras elas demoravam, ou seja, qual era o tempo delas de ficar em um determinado local? Poderia ficar de 15 até 45 dias. Houve, assim, uma diminuição das atividades na Idade Média e foi surgindo um novo movimento dentro do Renascimento. Podemos observar que estas regiões elas se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no mar Mediterrâneo. Quando a gente fala desse comércio do mar Mediterrâneo, já pega um outro ponto de localização, que é a fronteira entre o continente europeu e o continente africano, ou seja, a parte sul da Europa e a parte norte da África. Eles perceberam que o mar Mediterrâneo poderia ser uma rota também de comercialização entre os produtos da África para a Europa. E diante dessa introdução, você deve estar se perguntando: mas, professora, afinal, o que foi o Renascimento? Que movimento cultural, que movimento artístico foi esse? Vamos entender a partir de agora. Nós temos como informações básicas para vocês
que o Renascimento ele ocorreu entre os séculos XIV e o século XVII, lembrando que esse movimento foi na Europa. O Renascimento ele também pode ser chamado de Renascença ou Renascentismo, e é um termo utilizado para identificar o período da história europeia, como eu mencionei para vocês, a história que ocorreu no continente europeu. Em posição à cultura feudal, ou seja, esse movimento cultural na Europa, ele começou a modificar um sistema que era o feudalismo, onde as pessoas começaram a praticar mais e expressar a sua opinião, começaram a ter mais movimentos com relação à arte, com relação à cultura. Denomina-se Renascimento devido à redescoberta e à valorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, base para as transformações do período em direção a um ideal humanista e natural. O que isso quer dizer? A forma, mais uma vez, como as pessoas costumavam se expressar, a forma como as pessoas mostravam para o outro o que elas pensavam, como elas agiam, como poderia ser um comportamento, uma pintura. Então, era a expressão com relação a um movimento cultural. E diante dessa situação e desse movimento cultural, o que precisamos lembrar, o que precisamos ficar com aquilo fixo na nossa mente? Primeiro ponto, nós temos os fatores que são o renascimento comercial, renascimento urbano, o surgimento e a ascensão da burguesia, a centralização do poder nas mãos dos reis, o declínio da igreja, que monopolizava a cultura, e as universidades, estudo da cultura clássica e o direito do comércio romano. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer como anotação no caderno, lembrando que no começo da nossa aula eu pedi para vocês pegarem o caderno e fazer as anotações que fossem importantes no decorrer da nossa aula ou aquelas que eu iria informar vocês. Então, a primeira informação, anotem aí. O renascimento cultural, ele ocorreu na Europa. O renascimento cultural, ele ocorreu na Europa, principalmente na França, Veneza e Genova. O renascimento cultural ocorreu na Europa, principalmente na França, Veneza e Genova. Segunda informação, o Renascimento está caracterizado como um movimento cultural e artístico. O Renascimento está caracterizado como um movimento cultural e artístico. Terceira informação, fatores do Renascimento. E aí vocês vão anotar quais fatores. Vamos lá. Que foi um renascimento comercial. E aí eu vou explicar o porquê. Anotem que foi o renascimento comercial. E aí por quê? Estava relacionado com a comercialização dos produtos comprados tanto na Índia como aqueles transportados pelo continente africano através do mar Mediterrâneo. E esses produtos eles eram comercializados em feiras. Então, do lado de comercial, você vai colocar entre parênteses feiras ao ar livre. Feiras ao ar livre. Segundo fator que vocês vão anotar, a centralização do poder nas mãos dos reis. O que isso quer dizer? Que quem comandava todo o território europeu, quem tinha o poder maior nesse período do Renascimento, eram os reis, ou seja, a monarquia. Então, a autoridade maior de cada país era o reinado. Segunda informação dos fatores que vocês anotaram, a centralização do poder nas mãos dos reis. Terceiro fator que vocês vão anotar,
Declínio da igreja. Então, o terceiro fator que vocês estão anotando é o declínio da igreja. O que significou essa ação? A igreja começou a perder o poder. Por quê? Lá no sistema feudal, quem comandava, quem tinha o maior poder na época do feudalismo, era a igreja. A igreja ela tinha parceria com o rei, então ela tinha um grande poder. Já que no período do Renascimento, a igreja começou a perder esse poder. O reinado, ou seja, os reis, eles começaram a dominar e a tomar suas próprias decisões sem precisar da interferência da igreja. E diante desses fatores, nós temos características relacionadas com o Renascimento. O humanismo, vou marcar aqui para vocês, nós temos o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, racionalismo, naturalismo e o heliocentrismo. O que cada um significa, ou seja, qual a relação dessas palavras dentro do período renascentista, dentro de um movimento cultural, de um movimento artístico. Observe que o humanismo, ele foi uma forma mais terrena, concreta, de pensar a ciência, a moral e a religião. Então, foi uma ação humana, a palavra humanismo está relacionada exatamente com esse ponto, foi uma ação humana onde conseguiam pensar de forma mais concreta, de forma firme e comprovar que a religião, a maneira que você trata as pessoas, ou seja, o seu comportamento, a sua postura, o modo de pensar com relação às pesquisas, com relação aos estudos, eles deveriam ser mais firmes. Então, o humanismo ele conseguiu comprovar que as ciências ela acabava sendo a base de tudo com relação a um processo histórico, um processo cultural, um processo filosófico. Já o antropocentrismo, ele significa o quê? Ou seja, ele fala sobre o quê? Que o homem passa a ser visto como o centro do universo. Então, aqui você pode perceber que, de acordo com os filósofos, o antropocentrismo, ele tinha como um ponto de referência o homem. Então, tudo que viesse a acontecer era consequência de uma ação humana. Por quê? O homem ele se tornava o centro do universo. Então, as ações que pudessem ocorrer diante do nosso planeta ou, consequentemente, em nossos sistemas solar, no nosso universo, era uma ação provocada pelo homem. Terceiro ponto, individualismo. Ele está relacionado com a valorização da capacidade de criação e o espírito de competição. Aqui, ele se refere à questão de você pensar em si. Você não pensa no outro, você pensa em se dar bem, você pensa só no seu bem-estar. Então, você está valorizando o seu lado, a sua posição e querendo ser melhor do que o outro. Por isso que tem uma criação e um espírito de competição, porque tudo que se faz dentro do individualismo, você quer ser melhor do que o outro, você quer mostrar que tem mais força do que o outro, você quer mostrar que tem mais poder, então você está pensando apenas no seu bem-estar, ou seja, você está pensando apenas em você. Nosso quarto ponto, racionalismo. Ele fala sobre a sobreposição das ciências, está relacionando o quê? Tudo que filósofos, cientistas, eles tentavam comprovar na base científica, ou seja, utilizando as ciências, era através de uma experiência, era através de estudos e que eles tinham essa comprovação utilizando a sua razão. E na cabeça deles, ou seja, o que eles pensavam, o que eles colocavam em prática e refletiam, que o racionalismo, tudo o que acontecia, tinha as ciências ao seu lado e não a fé, ou seja, e não Deus. Então, eles acreditavam, por exemplo, que o ser humano, dentro do seu processo histórico e de formação,
Eles acreditavam que foi de uma evolução com base nas ciências, ou seja, que o ser humano ele veio da evolução dos primatas e não da criação divina. Então, aqui eles acreditavam que tudo girava em torno da ciência e não da religião. Nosso próximo ponto, naturalismo. Preocupação em retratar fielmente os homens e animais nas artes, com os detalhes anatômicos. Aqui no naturalismo já entra as esculturas, já entra as obras de arte. Então, quando era retratada a imagem de uma pessoa, ou o rosto, ou o corpo, eles costumavam apresentar, muitas vezes as pessoas, de forma que todos os detalhes eles fossem nítidos. Então, se o rosto ele tivesse alguma cicatriz, se o rosto tivesse alguma ruga, nas esculturas, nas obras, eles detalhavam isso com bastante cuidado. Se o cabelo fosse cacheado, eles também tinham esse detalhamento. Lembrando a vocês que as obras de arte, nesse período aqui do naturalismo, principalmente as esculturas, elas costumavam ser representadas o corpo nu, ou seja, não tinha nenhuma vestimenta cobrindo o corpo. As esculturas costumavam ser de gesso, então eram totalmente brancas, e muitos colocavam na cabeça, principalmente das esculturas masculinas, colocavam uma coroa de orvalho, de oliveira. Então, eram folhas que eles montavam a coroa, eles juntavam a coroa, que era uma forma de representar a importância daquelas pessoas. Nosso próximo ponto para vocês assimilarem. Nós temos o heliocentrismo. O Sol já é visto como o centro do universo. Olha aí. Lá no antropocentrismo, ele dizia que o homem era visto como o centro do universo. Já que no heliocentrismo nós temos uma contradição, ou seja, já tem um outro ponto de análise através de um filósofo. Ele já diz que o homem não é o centro do mundo, ou seja, o centro do universo, e sim o Sol. E ele se baseou nisso através de quê? Através do sistema solar, através dos estudos da astrologia, dos astrônomos. Então, eles conseguiram comprovar que o que gira, o que está no centro do nosso universo é o Sol. E quando ele fala com relação ao Sol, está querendo dizer para vocês o seguinte, que o Sol ele ajuda a nossa sobrevivência. Por quê? Ele está relacionado com o nosso dia e com a nossa noite. Quando ele amanhece, nós temos um dia. Quando ele entardece, ou seja, quando ele começa a se impor, nós temos o início da nossa noite. Então, através desse movimento do Sol sendo o centro do universo, a gente consegue desenvolver atividades econômicas durante o dia e sim, a nossa vida gira em torno do Sol na visão do heliocentrismo. O que vocês vão fazer com relação a essa informação que nós estamos vendo agora? Vocês vão anotar, calma, não é tudo que tem na tela de vocês, tá bom? Vocês vão anotar os principais nomes do Renascimento. Então, você vai colocar características renascentistas: humanismo, antropocentrismo, individualismo, racionalismo, naturalismo e heliocentrismo. Só as palavras-chave. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, afinal, como foi que realmente surgiu o Renascimento? Qual foi a sua origem? Então vamos observar. O movimento renascentista ele teve sua origem na Península Itálica, isso quer dizer no país da Itália, que era o centro do comércio mediterrâneo. Quando a gente fala desse comércio mediterrâneo, mais uma vez, era através do mar Mediterrâneo que ocorria os transportes, a comercialização dos produtos da Europa com a África, e quem fazia esse transporte era a Itália. Nós tínhamos a economia dinâmica e rica, então eles conseguiam desenvolver uma economia de forma bem lucrativa. Os excedentes eram investidos em produção cultural. Professor, o que são esses excedentes?
era o dinheiro que sobrava, porque eles conseguiam enriquecer tanto, conseguiam ganhar tanto com essa comercialização dentro da Europa, principalmente a Itália, nesse ponto de origem, que eles começaram a investir na parte cultural, ou seja, começaram a ter uma preocupação de diversão para a sua sociedade, de atração artística, os teatros, e foi a partir daí que o Renascimento, o movimento cultural e artístico, se iniciou. E diante desse movimento cultural renascentista, o que a gente precisa entender, tá? Calma que eu vou explicar para vocês como foi essa questão de financiamento, como foi que ocorreu esse processo cultural, ou seja, quem investia, quem contribuía, quem participava. Nós temos aqui, ó, a burguesia oriunda das camadas marginais da sociedade. Isso quer dizer que vindo da camada mais baixa, ou seja, da classe menos favorecida, tornaram-se os mecenas. Quem eram os mecenas, professora? Nós temos aqui, ó, mecenas eram burgueses, príncipes e até papas que financiavam e protegiam as artes e os artistas. Então, eles tinham essa preocupação de movimentar a cultura dentro da Europa, mostrar sua cultura principalmente quando a cultura, o movimento era relacionado com os reis. Então, tinha que mostrar para a sociedade, quando era na forma teatral, as atitudes boas dos reis, o seu comportamento. Não poderia fazer crítica ao rei, não poderia fazer crítica a algo que aconteceu dentro da sociedade, ou seja, as apresentações artísticas, elas deveriam ser positivas e não poderia ter nenhuma associação negativa com a monarquia, ou seja, com o reinado. Nós temos aqui também, ó, entre as famílias mais ricas de Florença, contava-se os Médicis, que acabavam por controlar e governar todas as cidades e tornar-se os mecenas. Então, uma das cidades mais importantes com relação ao movimento artístico e cultural foi Florença. O que vocês vão anotar no caderno? Vamos lá. Primeiro ponto de informação que vocês precisam anotar. Que o renascimento cultural contribuiu para o investimento, o renascimento cultural contribuiu para o investimento nas artes. 2 pontos. Aí você vai colocar mecenas do lado. O renascimento cultural contribuiu para a evolução, para o desenvolvimento artístico, cultural na Europa, principalmente na cidade de Florença, que foi o que a gente acabou de ver. E quem fazia parte desse processo eram os mecenas. E quem eram os mecenas? Eu não estou pedindo para vocês anotar, estou explicando, tá, meu povo? E quem eram os mecenas? Burguesia, príncipes e até mesmo os papas que financiavam e protegiam os artistas e as artes. E todo esse movimento cultural no Renascimento, ou seja, na Europa, ele foi dividido em 3 fases, que a gente chama de 3 fases renascentistas ou do Renascimento. A primeira fase que nós temos é a Trecento. Vocês vão anotar ela. Então, coloque aí, ó. O Renascimento foi dividido em 3 fases. O Renascimento foi dividido em 3 fases. Aí você vai colocar primeira fase, 2 pontos, Trecento. Agora vamos lá, explicação, não anotem agora. No século XIV, manifestações, ou seja, pessoas se manifestavam, principalmente na Itália, especificamente na cidade de Florença, com associações política, econômica, cultural, da religião. Observe que eu mencionei para vocês anteriormente que os artistas eles não poderiam fazer crítica ao rei,
Mas alguns grupos eles conseguiam driblar essa fiscalização que existia, vamos dizer assim. E eles conseguiam, através do humor, mudando os nomes, mudando até mesmo o nome de cidades, colocando algo que fizesse as pessoas rirem, para fazer críticas. No caso, a política era fazendo crítica ao rei, a economia, a forma como o dinheiro era controlado, era gerado dentro da Europa, principalmente na Itália. E a cultura da religião, ou seja, criticando a religião católica. Nós temos Giotto, Boccaccio e Petrarca, que estão entre os representantes, ou seja, aqueles que faziam parte desse movimento cultural e que criticavam o renascentrismo, por isso chamado de Trecento. Então, primeira informação do Trecento que vocês vão anotar. Ocorreu na cidade de Florença, aí entre parênteses você coloca Itália. Segunda informação, fizeram críticas à política, à economia e à religião. Fizeram críticas à política, à economia e religião. Terceira informação, representantes. Aí vocês vão puxar 3 setas, Giotto, Boccaccio e Petrarca. Já a segunda fase do Renascimento é chamado de 400. Então, você vai colocar aí no caderno, segunda fase do Renascimento, 400. Aí vamos para a explicação. Ocorreu no século XV, o Renascimento se espalhou por toda a Itália, atingindo assim seu auge. Observe que lá no 300 a gente viu que era na cidade de Florença. Aqui na segunda fase, no 400, ela já se espalha por todo o país da Itália, então atinge todo o país. E os principais representantes dessa fase, Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, que já prenunciava certas ideias anticlássicos utilizando uma nova linguagem, caracterizando assim um novo renascimento e considerando os 3 últimos, quem são os 3 últimos? Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, como o trio sagrado da Renascença. Então, aqui como informação do 400, você vai colocar, primeiro ponto, atingiu todo o território da Itália, Segundo ponto, a apresentação de uma nova linguagem. Terceiro ponto, representantes. Aí você vai escrever Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Após escrever o nome dos 4, vocês vão puxar uma seta com o nome do Leonardo, Rafael e Michelangelo e vão escrever que os 3 formavam o trio sagrado da Renascença, ou seja, do Renascimento. E chegamos à terceira fase renascentista. Então, anotem aí. Terceira fase do Renascimento, 500. O que isso significa? O Renascimento tornou-se no século XVI um movimento universal na Europa. Então, na primeira fase do Renascimento, no 300, ocorreu apenas na cidade de Florença. Na segunda fase, atingiu todo o território da Itália. E aqui na terceira fase já se expandiu para todo o continente, ou seja, não ficou só na Itália, pegou todo o território, todos os outros países da Europa. Ocorreu as primeiras manifestações instauradas com relação ao estilo oficial da Igreja Católica, então tinha críticas aos movimentos da Igreja. Na literatura atuaram como Ludovico Aristolo, Torquato Tasso, Nicolau Maquiavel, e na pintura se destacou Rafael e Michelangelo. Então, nós temos aqui o nome dos 5 representantes do Renascimento. Primeira característica aqui da terceira fase que vocês vão colocar. Atingiu todo o território da Europa.
Segunda característica, representantes: Ludovico, Torquato, Maquiavel, Rafael e Michelangelo. Mais uma vez, Ludovico, Torquato, Maquiavel, Rafael e Michelangelo. Aí do nome do Rafael e Michelangelo, vocês puxam uma seta e colocam pintura. Então, eles eram responsáveis pelas pinturas. Ludovico, Torquato e Maquiavel, você puxa uma seta e escreve os três, literatura. Então, aqui eles já faziam parte dos livros, das histórias. E chegamos ao fim. A nossa aula de hoje, o nosso encontro. Calma, não sai, não desliga. Calma, presta atenção. No decorrer da nossa aula, vocês fizeram anotações que foram importantes sobre o nosso assunto estudado. A partir de agora, o que devem fazer? Vocês vão tirar a foto dessa informação, ou seja, das anotações. Lembrando que eu quero tudo bem organizado no caderno. Vão me enviar a foto no Class e vão seguir as instruções que tem lá com relação a outra atividade que vocês têm que fazer. Então, além das anotações da aula de hoje, vocês também têm a atividade do livro. Então, fiquem atentos às páginas e questões que são correspondentes. E também um outro ponto muito importante, o prazo de entrega. Fiquem atentos a esse prazo, porque cada atividade corresponde a uma pontuação. Você entregando atrasado, claro, a sua pontuação não vai ser a mesma daqueles que entregaram no dia. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Então, mais uma vez, vocês vão me enviar no Class a foto do caderno com as anotações de hoje organizadas e a atividade do livro, que vai estar lá no Class, dizendo para vocês quais são as páginas e as questões. Sigam as instruções que tem lá de orientação. E não esqueçam o prazo de entrega, tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e tchau, meu povo!